Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo onde nós vamos continuar estudando a lei que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis aqui do Estado de São Paulo. Em especial, enfoque especial a você que está se preparando, deixa eu aumentar um pouquinho, a você que está se preparando para o concurso do Ministério Público aberto agora para 2016, claro, para começar lá em 2017. Você vê aqui na tela o meu site tenho que olhar ali para eu ver, www.fabiotadeu.net. Por que eu passo meu site? Marketing também, mas não é só. Por que não é só? Porque dentro do meu site, lá no blog, você tem o material que eu estou usando aqui para ajudar você nos seus estudos. Eu quero agradecer a você em todos os lugares desse Brasilzão de meu Deus que me assiste, ou aqui pelo YouTube, ou lá na fanpage, ou em qualquer das redes sociais, ok? Dentro do meu site, repito, você tem acesso ao material que eu estou usando, além de outras formas de contato direto para comigo, ok? E vamos lá. Na aula anterior, no encontro anterior, eu estava falando dos deveres e das proibições, das vedações. Deixa eu me ajeitar. Ótimo. Você vai dizer, tá, e daí? E daí que agora nós vamos continuar dentro do seu edital e só, claro, com aquilo que o seu edital apresenta sobre o tema do Estatuto. Quer ver? Vou pôr na tela para você verificar aí, olha só. Vou trazer, deixa eu puxar a tela inteira. Muito bem, deixa eu testar, nem testei a caneta, que professor tonto. Tá em ordem, ótimo. Aqui você tem o meu site, você já viu, ótimo. Vamos seguir, você vai ver que dentro do quesito legislação extravagante, nós estamos falando do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, Lei 10.261 de 68 e em especial, como trata no seu edital, artigos 241 ao 263. Eu acho que o som tá bom, né? Espero que sim. Bom, vamos lá. Vou falar das responsabilidades e vale dizer, já vou tentar trazer para mim, por quê? Porque eu vou te dizer o seguinte: pegue o material, use o material e nossos vídeos, todos os meus vídeos têm por volta de 1 hora. Por que eu estou dizendo por volta de 1 hora? Porque em 1 hora dá para a gente falar bastante e não dispersar a sua atenção. Ah, professor, eu aguento 4 horas direto. Não é legal. O legal é você estudar em tempos e, claro, fazer uma pequena parada e continuar se você puder. Professor, eu não posso. Se não pode, não há problema. Você vai, já ouve tudo, não é eu não aconselho. Por que não? Porque cansa. Faz uma pausa, uma paradinha, 10 minutos, sei lá, 15 minutos. Faz uma paradinha. Ótimo. Aí você entra no meu site, pega o material e, de hora em hora, não é telecena, mas você tem aqui os resultados. Que resultados? Vamos voltar para a tela. Por que eu vou voltar para a tela? Para a gente estudar. Vamos lá, vamos estudar. Olha só. Eu dizia que vamos falar do artigo 241 ao 263 e vamos falar das responsabilidades, artigo 245, onde o funcionário é responsável. Cuidado, o funcionário é você, sim, é você, é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual
por dolo ou culpa, devidamente apurados, é claro, mas vamos averiguar o que foi que aconteceu. Aí eu vou colocar uma tela branca na sua tela aqui, deixa eu ver aqui, opção, tela branca, porque você tem que anotar o seguinte, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Isto significa, houve o dano, não importa. Houve o dano, quem causou foi o Estado para um terceiro. O que acontece? Acontece a responsabilidade objetiva. O Estado quebrou, o Estado fraturou, o Estado trincou, quebrou um direito seu, enfim. O exemplo clássico, qual? Vou trazer a imagem para mim, porque eu tenho que te dizer dessa responsabilidade objetiva. Qual é essa responsabilidade objetiva? Olha eu aqui, ótimo. A responsabilidade objetiva é aquela assim, por exemplo clássico de prova. Qual? A polícia está em perseguição a um bandido qualquer, tudo bem? A polícia está dirigindo o carro, a viatura, quando de repente, num farol qualquer, num semáforo, como você quiser chamar, uma sinaleira, depende do lugar onde você me assiste, num semáforo, numa sinaleira, no farol, a polícia passa. Puxa vida, a polícia passa. Tá bom. E aí? E aí vem uma vovozinha, tranquilinha, tá verde pra ela. A polícia vai passar no vermelho, ela passa tranquila, ela não ouve, a polícia não vê. Resultado, polícia passa. Polícia passou, bateu no carro da vovó. Professor, mas e daí? E daí vem um detalhe. Que detalhe? O detalhe está, deixa eu pôr mais pra cá, o detalhe está no seguinte, a vovó, ela tem direito a ser ressarcida. Mas, professor, a polícia estava em perseguição. Verdade. Ela não parou o carro no farol. Verdade. O farol estava verde para ela. Verdade. E aí? E aí eu tenho o exemplo clássico de prova, que é a responsabilidade objetiva. Por quê? O agente público que está dirigindo, pilotando, guiando, como você quiser chamar, a viatura policial que passou o farol vermelho e eventualmente bateu no carro da vovó, terá que responder. Como assim? O Estado vai pagar pelo dano realizado a esta senhora. Ah, é? É. E aí? E aí ele paga, o Estado paga o dano porque foi o Estado que cometeu. Mas aí vem o detalhe. Vamos voltar para a lei. Olha lá. O funcionário é responsável por todos os prejuízos. Que nesta qualidade causar a Fazenda Estadual. Fazenda Estadual é ao Estado de modo geral. Por dolo ou culpa, ele responde de qualquer forma. O que é dolo? Dolo é a vontade humana consciente. Como assim? Agora eu sou obrigado a te explicar de novo. Agora temos que falar com calma mais um detalhe. Deixa eu voltar para cá. Muito bem. O que é dolo? Dolo é vontade humana consciente. Dá um exemplo. Você, de repente, um belo dia diz assim, quero matar aquele cara. Tá bom. Você vai, pega uma faca e vai e mata. Tá bom, você vai lá, deu várias facadas e matou o cara. E daí? Você vai responder. Por que você vai responder? Você vai responder porque você matou por dolo. Vontade humana consciente. Você teve vontade, teve intenção de matar. Ótimo.
Culpa. O que é culpa? Um exemplo legal para você nunca mais esquecer. Na sua vida. Quer ver? Você está dirigindo seu carro feliz e contente quando um belo dia, um belo momento, você vai passar um farol. Puxa, professor, eu vou passar um farol, uma sinaleira, um semáforo, o que você quiser. Pintou a luz amarela ali. Puxa vida, pintou a luz amarela. O que manda o Código Brasileiro de Trânsito? O Código Brasileiro de Trânsito manda parar. Vai parando. Tá bom. Por que você falou tudo isso? Porque o que a gente tem que fazer? Acender a luz amarela do farol, do semáforo, enfim. Você vai brecando, começa a brecar. Mas você diz, na prática, o que você diz? Normalmente é o que a gente diz. Tá amarelo, eu vou aproveitar o farol, se acelera 200 km por hora. Ayrton Senna! E aí, é claro, é óbvio que vai ter uma velha maluca que não vai esperar o farol ficar vermelho para ela atravessar na faixa. O que ela faz? Ela põe o pé logo de cara na faixa. Você acelerou, você foi embora. Culpa. Você mata a velha. Você matou a velha. Putz, vou te visitar. Como disse o nosso prefeito aqui de São Paulo, o eleito, ele disse assim: eu vou visitar o Lula em Curitiba. Eu já sou mais direto, vou visitar você na cadeia. Por quê? Você matou a velha. Professor, eu não tinha culpa, eu não tive culpa. Ela pôs o pé antes do farol ficar vermelho para eu parar. Culpa, você não queria, não era a sua intenção, mas por negligência, imprudência ou imperícia, você acabou assumindo o risco de produzir resultado. Para o Estado, não interessa qual é a sua razão, qual é o seu motivo de ter causado dano. Não importa se você fui lá e quis matar, matei. Ou você não quis, foi lá, passei o farol amarelo, não era a minha intenção, mas você assumiu o risco de produzir resultado. Ótimo. Por quê? Porque passou no amarelo a 200 km por hora, acelerando. Ótimo. Resultado. Você produziu. Ótimo. E daí, se for na qualidade de funcionário público, isto é, se você estiver fazendo a sua função, se você estiver trabalhando em horário de trabalho e causar, vamos à tela, deixa eu pôr na tela aí, vamos pôr na tela, e causar um prejuízo qualquer à fazenda estadual, seja por dolo, vontade humana, consciente ou por culpa. Você não quis, mas assumiu o resultado. Vamos apurar tudo isso. Tendo apurado, você é responsável. E aí eu volto na definição de responsabilidade civil. O Estado tem responsabilidade civil, responsabilidade sobre o dano, responsabilidade civil objetiva, isto é, ele não quer saber o que aconteceu. Para você, ele paga. Para você, ele paga o dano que ele cometeu. Quem cometeu, claro, foi o funcionário, mas o funcionário representa o Estado, portanto, funcionário, tem responsabilidade objetiva. Não importa o que aconteceu, importa que ele vai pagar. Ele vai pagar, tem que pagar. Ótimo. Agora, o Estado pagou para você, mas o Estado vai acionar o funcionário para que ele
pague para ele ressarcir o valor para o Estado. O funcionário paga o Estado. Ótimo. E como é feito isso? Por ação de regresso, ação pauliana, ação de regresso. Por que regresso? O Estado pagou para você, o Estado pagou os seus danos. Ótimo. O Estado não quis saber se era dolo ou culpa. Ótimo. Mas você motorista, nós vamos apurar. Professor, eu cometi um deslize no carro aí do Ministério Público, mas foi por culpa, foi sem querer. Foi sem querer. Culpa, sem querer. Não era minha intenção. Ótimo. Então, era culpa. Se é culpa, o que acontece? Apurei é apurado e por apuração eu tenho a culpa. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Se foi sem querer, o que acontece? Você não paga. Você não vai pagar. Não houve, de fato, a vontade. Não houve dolo. E se houve dolo? Se houve dolo, o dinheiro que o Estado gastou com você, você devolve para o Estado, sendo descontado do seu rico dinheirinho, do seu rico salário, no fim do mês. Ok? Ok. Então tá bom. Você depois de apurado, isso é o que diz o direito administrativo. Agora, olha a lei! Olha a lei. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a fazenda por dolo ou culpa devidamente apurado. Você falou que culpa eu não pago. Falei porque o direito administrativo assim diz. Deixa eu só apagar. Opa, desculpe, deixa eu voltar aqui. O direito administrativo diz que você não paga pela culpa, mas pelo Estatuto do Funcionário. E se isso cair na sua prova aqui, no Estatuto do Funcionário, você paga. Você paga e como paga? Eu vou até apagar. Deixa eu apagar. Borracha nele. Olha lá. Veja só. E o que acontece? Acontece que... Deixa eu voltar na caneta. Muito bem. O que acontece? Eu vou apurar, mas por dolo ou culpa, você causou um dano à fazenda, você quebrou algo que não era seu, você paga. No estatuto, você paga. Tá aqui. Ótimo. E como é que eu vou caracterizar a responsabilidade? Você vai ser responsável quando tiver sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade. Te deram algum dinheiro, você tinha que guardar esse valor, você devolve a menor. Inferno de voz. Desculpe. Você devolve a menor, a menos. Se você devolve a menos, você terá que pagar o valor. Por quê? Porque olha lá, sonegou o valor, ou ainda tem um objeto confiado à sua guarda, você não devolve, pegou uma caneta, não devolveu, ou não prestou contas. Onde está a caneta? Professora, a caneta está lá em casa. Tá bom, você prestou contas. Ótimo. Se você não prestar contas do objeto ou do valor, você será responsabilizado. Isto é, você paga. Ótimo.
ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos na lei, regulamento, regimento, instrução e ordens de serviço. Isto é, se você não tomar as devidas providências com relação a valor ou objeto que te deram, por exemplo, o seu carro, você tem o carro do Ministério Público para prestar conta. Ah, não vou prestar conta. Você vai ser responsabilizado. Fato, não tem como escapar. Olha lá. 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda. Todos os prejuízos que sofrerem os bens e materiais sob a sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. E agora eu vou trazer para mim, porque tem um exemplo clássico da prova. Qual? Você é um motorista. Você é um motorista. Você é um motorista do MP. Ótimo. Você tem um carro à sua disposição. Se você tem o carro à sua disposição, o carro teve um prejuízo, o carro teve uma deterioração. Professor, que tipo de deterioração? Por exemplo, você deu uma raladinha no prédio. Você foi sair do prédio do MP e deu uma raladinha. Você vai responder. Você vai pagar pelo prejuízo. Claro, está na lei. Qualquer deslize, qualquer problema que você causar por um bem. E na sua prova eles vão colocar. Olha lá na sua lei, do 245.2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a esse exame ou fiscalização. Eles vão dizer a você a respeito do automóvel. Eles vão te dar um exemplo clássico. Por que clássico? Você está prestando para motorista, você tem que saber que o carro você tem que prestar contas. Ótimo. Ponto final. Ótimo. Legal. Vamos seguir. Vou para a tela e olha lá. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. Se você não pôr o valor que gastou ou não for exato o que você averbou, agrupou, ajuntou, somou na nota, sinto muito, você será devidamente responsabilizado. E, por fim, qualquer erro de cálculo ou redução contra. E cuidado aqui, porque eles te perguntam e mexem aqui. Aqui eles colocam a favor. Se for a favor da fazenda estadual, você pode, não há problema, não há responsabilidade, você errou em favor do Estado, não há problema. Contra, você tem problema, você tem que colocar o valor que faltou. Fato. Vamos lá. Artigo 246. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo. Olha lá. Primeiro, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com a lei e regulamentos será responsabilizado pelo respectivo custo. Se você comprou, professor, eu comprei. Se você comprou qualquer coisa para administração, gastou seu dinheiro, é o seu dinheiro que você gastou, não é da administração. Você adquiriu material que não precisava, ou ainda tem a chamada. Cuidado agora. Vem para mim, deixa eu trazer para minha tela. Olha só, você tem. O que você tem? Tem a lei das licitações, a chamada lei do demônio. Por que do demônio? A lei 8666. A lei das licitações explica passo a passo como é que você vai comprar alguma coisa. Professor, eu quero comprar alguma coisa para a administração. É nessa lei da licitação que você vai ver o que você vai fazer.
Você não pode simplesmente falar, sei lá, vou comprar, sei lá, essa caneta. Não vou comprar essa caneta se é da administração, ou se eu comprar em desacordo com a lei ou com algum regulamento, eu me responsabilizo pelo custo. Cuidado, na sua prova, eles podem dizer que a responsabilidade do custo é do Estado, não é. A lei diz, você comprou fora da lei, fora dos trâmites legais, você paga. Você paga. Professor, eu pago? Sim, você paga. E como é que você paga? Você paga através do seu salário, do seu subsídio, da sua remuneração. Com base na sua remuneração, você vai pagar a mais ou a menos, sei lá, o valor que você gastou que não deveria ter gasto. Ok? Vamos seguir. Aí na tela você vê o artigo 247. Por quê? Porque, faltou só te dizer, isso não costuma cair, mas vale o recado. Você pode ter penalidade disciplinar cabível. Então, você compra, olha lá, podendo-se proceder ao desconto no vencimento ou na remuneração, no seu salário. Funcionário público não recebe salário. Funcionário público recebe vencimento, recebe remuneração. Tá? Ótimo. Você vai responder com o dinheiro pagando e vai responder com as penalidades disciplinares, processo administrativo disciplinar. Ótimo, legal. Agora vamos seguir. Artigo 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, olha lá, se você tiver que indenizar, quando há uma indenização ao Estado, o funcionário será obrigado a repor de uma vez só a importância do prejuízo causado em virtude de um alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar o recolhimento ou entrada nos prazos legais. Se você não pagar, se você não marcar alguma coisa, enfim, der um desfalque de valor, se você remir, perdoar ou omitir, você sabe que a pessoa deve, mas você fala não precisa pagar, esse recolhimento entra no seguinte sentido: você paga de uma vez só o valor que você esqueceu ou não pôs para ser recolhido. É você. Ótimo. Artigo 248. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Se não for um valor que você esqueceu de marcar, você esqueceu por qualquer razão de marcar, ótimo, tudo bem. É valor que você paga de uma vez só. Qualquer outra situação, você paga 10%, 10ª parte do valor do vencimento. Como assim? Se não disser respeito à virtude de valor que você desfalcou, perdoou uma dívida de alguém, ou omitiu um valor que a pessoa tinha que pagar e você não marcou, você paga de uma vez. Qualquer outra situação, você paga 10%. Lembra da sua igreja? Aqui, ó, 10ª parte. Para você que vai na igreja e paga dízimo, você paga dízimo aqui também. Aqui é a 10ª parte. Entre aspas, isso, por favor, dízimo. Por que o dízimo? Você só vai pagar a 10ª parte do valor que você recebeu. 10ª parte do valor que você recebeu. Se você recebe, sei lá, R$1.000 por mês,
você paga R$100 pela besteira que fez e 900 serão seus. Neste caso, no caso do 247, você desfalcou. Professor, eu ganho R$1.000, tá bom? Você desfalcou 10 mil. O que acontece? Você vai pagar de uma só vez o valor desfalcado, 10 mil. 1.000 você já deixa lá do salário e paga mais 9. Por quê? Porque você causou desfalque. Porque você remiu, você perdoou. Ou você omitiu, você não marcou, tá? Agora, se não houve má fé, lê lá no parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do 245. Vamos ver o 245. Vou voltar. Parágrafo único do 245 aqui, ó. 245, parágrafo único, são os casos de responsabilidade. Tá bom. Se houver, no caso do item 4 do 245, se não teve má fé, você não agiu de má fé, será apenas aplicada a pena de repreensão. E se fizer de novo, suspensão. Guarda, por favor. Cai na prova. Cai. Artigo 248. Parágrafo único. Cai na prova. No caso do item 4, se não houve má fé lá no 245, primeira vez, repreensão. Segunda vez, suspensão. Ótimo. Vamos lá. Volta no 245. Qualquer erro de cálculo ou redução. Professor, eu errei um cálculo da fazenda. Puxa, eu calculei errado para a fazenda. Contra a fazenda. Primeira vez tá aqui, ó, no parágrafo único do 248. Tô aqui embaixo. Primeira vez, repreensão. Segunda vez, suspensão. Terceira vez é rua. Tchau. Bom, guarda, cai na prova. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado o funcionário que... Olha lá. Igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas, olha lá, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou a seus subordinados. É seu serviço? Faça! Se você não quer fazer, não enche o saco da administração, deixa para quem quer. Professor, mas olha lá, se você cometer a pessoas estranhas às repartições, isto significa você está dando o seu trabalho para alguém que não faz parte do lugar onde você trabalha. Isso. Ou você está dando o seu trabalho a um subordinado seu. Resultado: você paga. Você será igualmente responsabilizado. Se você não quer trabalhar, fique em casa. Para de encher o saco da administração. Mas, se você for e der o seu serviço para alguém que não seja você, que não esteja dentro das atribuições daquela pessoa, você responde. Ótimo. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado. Isto quer dizer, olha só, se você tiver que responder administrativamente, por exemplo, repreensão, não quer dizer que você não tenha que responder civilmente. Como assim? Reparar o dano, pagar aquilo que você fez. Você fez um erro, você causou um dano, você paga.
Lembra? Já vimos. E criminal. Se for um crime, você vai ser repreendido no serviço e condenado. Puxa vida, também pode haver a condenação, sem problema nenhum. Claro que no caso couber, nem o pagamento da indenização, você paga a indenização inclusive. Você pode pagar a indenização. São penas cumulativas. Ótimo. A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Falei já. Será reintegrado ao serviço no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens o servidor absolvido pela justiça. Se foi absolvido pela justiça, não houve nada na esfera civil, nada na esfera criminal. Você tinha sido apenas, você tinha sido apenas repreendido, por exemplo, repreensão. O que acontece? Você volta, reintegrado. Reintegrar é voltar ao cargo que você ocupava antes de sair para investigar a besteira que você fez. Ótimo. Basta levar a comprovação do trânsito em julgado da decisão que negue a existência da sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Cuidado com o detalhe. O que é o trânsito em julgado? Você tem o juiz de primeira instância. É o juiz de primeira instância. Ele analisa seu caso e diz aqui: você está condenado. Puxa, professor, eu estou condenado. Tá, você vai continuar demitido. Você fala, vou recorrer. Você vai recorrer para segunda instância. E olha lá, primeira instância é o fórum, é o juiz de primeiro grau. Ótimo. Segunda instância é o Tribunal de Justiça. Tribunal. Vai, cadê? Peraí. Ah, sim. Entendi. Tá aqui. Vou ter que montar de novo. Vou montar de cima para baixo agora. Então, tudo bem. Você está aqui. Primeira instância. Na primeira instância, o bom de eu ser o dono do canal é que eu monto a aula quantas vezes precisar. Primeira instância, o juiz te dá uma sentença. Tá bom. Você foi condenado, você vai recorrer. Ótimo. Primeira instância é o juiz do fórum. Tá bom. E aí? Bom, e aí você tem... Eu vou tentar montar aqui. Deixa eu montar aqui, que aí não vai sumir. Aqui. Primeira instância. Não, essas penalidades de aplicação daqui a pouco. Primeira instância. Na primeira instância, o que é que acontece? Você tem uma sentença, você recorre, você recorreu, sentença do juiz, tá bom, juiz do fórum, ótimo. Você recorreu, foi para a segunda instância. Segunda instância vai te dar uma sentença. E esta sentença é dada pelo Tribunal de Justiça. Puxa, olha, é verdade, Tribunal de Justiça. Professor, eu não gostei dessa sentença. Vou recorrer. Terceira instância. Terceira instância vai dar a você uma outra sentença. Aí vem o detalhe. Basta, isso é para conhecimento. Aqui é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. Professor, mas a terceira instância não é o Supremo Tribunal Federal? Não. Por que não? Porque qual é a função do Supremo Tribunal Federal? Guardar a Constituição. Deixa eu ver se vem aqui para baixo. Guardar a Constituição. Se tiver algum problema com a Constituição, o Supremo, no seu processo, ele vai julgar o que feriu a Constituição. Ok? Por isso, vale
o trânsito. E o que é o trânsito? Se você recorrer, quando chegar aqui na terceira instância, o STJ dando sentença, não cabe mais recurso. Transitou em julgado. Trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Professor, mas a prova perguntou aqui, disse que o juiz me deu sentença e aqui transitou em julgado. Isso é possível? É. Quando é possível? Quando você tem a sentença, você tem um prazo para recorrer. O prazo para você recorrer é de 15 dias. Você tem até 15 dias. Se você deixar passar este prazo, acabou o direito de recorrer. Ótimo. Aí transitou em julgado, ok? E o processo administrativo só pode ser sobrestado parado para aguardar uma decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Isto é, o seu processo administrativo para esperar o judicial. Se o judicial disser você foi absolvido, ótimo, você foi absolvido, volta aqui no parágrafo 2º, você vai ser reintegrado, você volta e recebe tudo que você não recebeu durante o período que você estava afastado, ok? E continua recebendo. E daí? E agora eu vou para as penalidades e a sua aplicação. E aí? E olha lá, artigo 251. 251. Ótimo, agora vamos lá. Quais são as penalidades? Agora vem para mim. Deixa eu ver se eu trago a tela para mim. Tarará. Não, peraí que eu já acelerei demais. Por quê? Porque olha um detalhe. Vamos finalizar aqui. Tô aqui, ótimo. Aí vem um detalhe. Que detalhe? O que eu vou te falar agora, tô aqui. O que eu vou te falar agora é decoreba. O que eu vou te dizer agora, te sendo bem honesto, sendo bem franco com você, sendo bem franco mesmo, é decoreba. Não adianta te falar outra coisa. Ah, professor, eu não quero decorar, eu quero entender. Para a prova de concurso público, você vai decorar. Você tem que decorar. Desculpa. Essa é uma parte que tem que decorar. Qual? Você vai ver quais são as penalidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque cai na sua prova. Quando não cai na sua prova, cai exatamente isso. Quais são as penalidades? As penalidades aplicadas para o servidor que pratica algum ato infracional, algum delito, algum crime, alguma coisa, na esfera administrativa são. Olha lá. A repreensão, suspensão, multa, demissão a bem de serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Isto você tem que decorar. Não adianta eu te falar outra coisa, porque o que você tem que fazer é decorar. Cai na prova, cai. E cai assim. As penalidades disciplinares. Ótimo. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Eu tenho que ver o que você fez. Artigo 252, eu tenho que ver qual é a gravidade do fato, da besteira que você cometeu, do cocô que você fez e quais são os danos que vieram para o serviço público. Você fez cocô, se é um cocô muito grande, como é que você vai limpar? Quais são os danos? Aí, de acordo com os danos, repreensão é a mais leve, cassação da aposentadoria, demissão a bem de serviço público e cassação de aposentadoria,
ou disponibilidade são as mais pesadas. Depende do grau que você fizer. Começa de cima para baixo. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Se ela é a mais leve, o que você faz? Você vai aplicar a repreensão por escrito quando houver indisciplina, pessoa indisciplinada, o indisciplinado, a indisciplina gera repreensão ou falta de cumprimento de dever, falta de cumprimento, vou pôr assim, falta de cumprimento de dever. Você não cumpriu com uma tarefa que estava nas suas atribuições do cargo. Resultado, você responde. Você tem uma repreensão escrita, devidamente registrada. Ótimo. Artigo 254. A pena de suspensão que não excederá de 90 dias será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Suspensão, 90 dias é o máximo, falta grave ou reincidência. Olha só, voltando aqui, 251. Suspensão, 90 dias é o prazo máximo. E aí, falta grave. Falta grave. Ok, tá bom. Ou reincidência. A segunda repreensão. A segunda repreensão te leva à suspensão. 2 repreensões. A primeira repreensão é escrita. A segunda repreensão é mais leve. É um caso leve, mas é a segunda. A segunda fica mais grave. Então, passa a ser suspensão. Você fica fora até 90 dias. Ótimo. E você não ganha. Olha lá. O funcionário suspenso, 254, parágrafo 1º, o funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Quando? Marca assim, durante a suspensão. Parágrafo 2º, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter a penalidade em multa. Você pode mudar a suspensão? Pode, para multa com base de 50% por dia de vencimento de remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. E aí a suspensão são 90 dias, falta grave, você não recebe. Mas aí tem um detalhe. Você pode receber? Pode, mas você vai receber 50%. Ou como meus amigos do interior dizem, 50%. Ótimo. Se você recebe R$10 por dia, você passa a receber 5. Você tem R$5 nos dias de suspensão. Mas eu trabalho? Trabalho. Está aqui, ó. Obrigado a permanecer em serviço. Quando? Quando a suspensão for convertida, for mudada, for transformada em multa. Eu não quero te suspender. Você é um funcionário legal, fez besteira 2 vezes. Tá bom, você fez besteira 2 vezes. A segunda vez que você fez besteira, você paga 50% dos dias. Eu, seu superior, vou te suspender. E os dias que você vai ficar suspenso, você vai trabalhar. Mas vai ganhar 50% apenas do seu trabalho e 50% dos seus direitos. Ok? Ok. A pena de multa será aplicada na forma dos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. A multa, pode até marcar aqui em cima no seu material, a multa é sempre aplicada
aplicada em dinheiro. Pode parecer besta, mas é verdade. Multa é aplicada em dinheiro também na administração. Artigo 256. Olha lá, 256. Deixa eu só ver o tempo que eu tô no ar para eu saber se eu tenho mais tempo ainda ou não, para não ficar muito pesado. Tenho 50 minutos de aula. Então vamos mais um pouquinho, tá quase no fim. Não esqueça de mim. Vamos lá. A demissão. E aí vem um outro caso de decoreba. Por que decoreba? Porque vai cair na sua prova como é que eu vou receber a demissão, como é que eu serei demitido do serviço. Quando eu abandonar o cargo, quando eu tiver um procedimento irregular grave, quando eu fizer alguma falta grave, quando eu não for eficiente no serviço, não cumpriu, pode até marcar, não cumpriu o princípio da eficiência. Ótimo. Quando você aplicou indevidamente o dinheiro público, você usou o dinheiro de maneira errada. Ou quando você quando você faltou ao serviço, quando, sem justa causa, por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Professor, o que é interpoladamente? Intercalado. Como assim intercalado? Você pode, por exemplo, durante um ano, você vai faltando. Faltou um dia em janeiro, 3 dias em fevereiro, 10 dias em março, 15 dias em abril. Chega uma hora que você vai perder o emprego. Você vai ser demitido. Por quê? Não é eficiente, faltou mais de 45 dias em um ano, independente do dia, são 45 faltas injustificadas naquele ano. Resultado, você vai ser demitido, você tem que sair. Claro, você não está sendo uma pessoa eficiente, você não está cumprindo com os princípios constitucionais da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Moralidade e eficiência, moralidade ética e eficiência. Você não está trabalhando, você está parecendo uma tartaruga mole, uma lesma, ou ainda fora. Bem. E é isso aí, ok? Voltamos para a tela. Como faltar pouco, pode ser que eu ultrapasse o meu tempo, mas vá. Por quê? Olha lá, o que é o abandono? Aqui, desculpe mais uma vez, aqui você tem que decorar. Sinto muito, isso é decoreba. Cai na prova sim, eu não tenho culpa. Isso não é culpa minha, a culpa é da prova. É assim que cai. Considerar-se-á abandono de cargo o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, ex do artigo 63. Não interessa o 63. Isso aqui você pode fazer assim, ó. Risca, lá. Por quê? Porque cai na sua prova aqui, ó. 30 dias. E olha a prova. O cara vai ser demitido. Por que vai ser demitido? Porque ele faltou 30 dias no ano. Pode? Sem causa justificada, é mais de 45 dias. Professor, mas ele faltou 15 dias no primeiro mês e 30 dias de uma vez só, consecutivos, corridos, de 1º a 30 de janeiro ele não foi, e não era férias. Resultado, será considerado abandono de cargo. Não, agora nem vou trazer para mim, tá certo aí. 30 dias direto,
30 dias direto é abandono. Mais de 45, e aliás eu falei besteira, porque eu falei, o cara faltou 45 dias sem justificar. Mais de 45 é quando ele vai embora. 45 dias no ano ele não sai, ele não vai embora. Ele só vai embora quando isso ultrapassa 45 dias. Passou 45 dias, ele vai embora, aí é demissão. Abandono de cargo, 30 dias consecutivos, lembra disso. E a pena de demissão por ineficiência só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Isto é, você não serve para aquele serviço ali, você não é eficiente ali, vamos pôr você em outro lugar. Mas não dá, não tem onde colocar você aqui, porque infelizmente não tem mais lugar. Resultado, você não tem como ser readaptado, colocado num outro serviço ali, não dá. Então você vai ser demitido por ineficiência. Ok? Aí, agora vem uma coisa triste. Por que triste? Agora eu vou trazer a tela para mim. Por quê? Porque eu sou muito legal, sou bem humilde, bem simples, bem legal, bem tranquilo, bem tradicional, mas chegou o momento que eu sou o fantasma da sua existência. Por quê? Porque aqui, neste dado momento do nosso encontro, eu tenho que te dar uma notícia. A notícia mais de todas. Por quê? Porque o artigo 257 cai na prova. Eu sou o fantasma. Agora eu sou o fantasma da sua existência. Tá bom. E cai na prova. Quando cai, o que acontece? Cai tudo. Cai tudo. Cai 2, 5, 7. E cai inteiro. Isto é, cai para você todos os incisos. Cai do jeito da vida. Não adianta eu te falar outra coisa a não ser decore. Professor, tudo isso. Não tem. Quando eu te perguntar, eles vão te perguntar os incisos. E eu sou o fantasma da sua existência. Porque agora eu vou te dizer: entra no meu site. Entra aqui no site. Pega uma ideia, por favor. Por quê? Não quero ser vender e bolo. Não estou precisando de bolo de ninguém. Estou fazendo o que eu posso. Estou lecionando. Mas isso é. E o que cai? Vem. O que cai na prova é o 257. E o 257 é isso aí. E é tudo. Professor, cai tudo isso. Cai. Isto aqui é decorado. Porque eles podem te perguntar, agora falando sério, sobre a pena de demissão a bem do serviço público. Quando acontece, ou eles dizem assim, a pena de demissão a bem do serviço público acontece, exceto. Se eles colocarem lá, a pena a bem do serviço público, a demissão a bem do serviço público acontece, exceto, menos. Por que menos? Porque são todos, menos alguma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles vão colocar algum destes incisos. Algum destes. Professor, eu tenho que saber? Isso você tem que saber. Isso não adianta eu te explicar, porque não vai cair a explicação. Vai cair a pena de demissão a bem de serviço acontece, exceto um desses. Vão te dar 3 ou 4 e um deles não vai estar aí nestes incisos.
pode o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Por que eu estou dizendo isso? Eles vão tirar algum. Eles podem te dar 3 ou 4 e podem colocar assim, ó, para praticar insubordinação, e não colocou grave. Se eles tirarem isso, está errado. Está errado. Aqui estará o exceto. É assim que acontece na prova. Nesta prova, nesta situação, é assim que acontece. É assim que eles te perguntam. É assim que eles te pegam. Infelizmente, repito, aqui não adianta. Tem que decorar. Não adianta eu te explicar, porque não há o que explicar, a não ser a decoreba. Decore, decore. Não tem jeito. Desculpe, não tem jeito. Aqui, neste ponto da nossa disciplina, nesse ponto dessa matéria, o que cai é a decoreba, ok? É a decoreba. Desculpe, mas é a verdade. Ótimo. E aí agora eu vou adiante. 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Sempre que for demitido alguém, tem que se fundamentar. Como é que eu fundamento? Fundamento na lei. Tem que mostrar da onde é que eu estou demitindo. Por exemplo, o cara vai ser demitido a bem de serviço público. Por quê? Porque praticou insubordinação grave. Por quê? Porque pediu dinheiro emprestado a qualquer valor que esteja sujeito à fiscalização. Tem que mostrar na lei o que aconteceu. Ótimo. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou ainda a disponibilidade se ficar provado que o inativo é o aposentado. É outro nome para o aposentado, é o inativo. O aposentado praticou quando em atividade, ele cometeu uma falta grave. Dentro desta lei, cabe ou caberia a demissão ou a demissão a bem do serviço público. Ou ainda, ele aceitou ilegalmente o cargo ou função pública. Ou aceitou algum dinheiro, alguma representação de Estado estrangeiro, sem que o presidente da República soubesse. Isto é, ele pegou alguma coisa do estrangeiro que não diz respeito a ele e o presidente não ficou sabendo. Ótimo, o presidente tem que saber. E aí, praticou a usura. Usura, juro excessivo. Falei na primeira parte que se você vai pedir R$10 emprestados, não cobre, se você vai emprestar, aliás, R$10, não cobre R$100 em troca. Ah, puxa, R$100 de volta. Tá errado. Não pode. Isso é juro excessivo. Professor, nunca me pegaram. Pegaram agora que eu estou aposentado. O que acontece? Sua aposentadoria será cassada. Você vai perder o seu dinheirinho, você vai perder a aposentadoria porque fez cocô e tem que limpar, ok? Artigo 260. Para a aplicação das penalidades previstas no 251, são competentes. Professor, o que é o 251? Vamos voltar lá. As penalidades disciplinares, repreensão, suspensão, multa, demissão, denunciamento de serviço público e cassação. Quem vai fazer isto? Quem faz isto é o governador, os secretários de Estado, o procurador-geral do Estado, os superintendentes da autarquia, o chefe de autarquia, chefe de gabinete até a de suspensão. Volta lá, suspensão. Isto é, o chefe de gabinete pode te dar repreensão ou suspensão. E os outros? O resto pode te dar todas as penalidades. Ótimo. E aí eu tenho lá os coordenadores até a suspensão. Coordenador aplica até a penalidade de suspensão. Cuidado, suspensão tem prazo de
até 90 dias. Se é um coordenador que te aplica a suspensão, são 60 dias. Cuidado! 60 dias para os coordenadores. Seu chefe te suspende até 90 dias. O coordenador te suspende até 60. E os diretores? Diretor de departamento ou diretor de divisão. Pode te suspender? Pode. Até 30 dias. Lembre-se deste detalhe do tempo de suspensão. Ótimo. E aí? Havendo mais de infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Se tiver mais de um infrator, mais de um funcionário público fazendo merda na administração, e há mais de uma sanção, mais de um crime, mais de uma penalidade a ser aplicada, quem vai aplicar é quem pode aplicar a mais grave. A penalidade mais grave, se é a do governador, é ele que aplica. Se você vai ser suspenso, é o diretor que vai fazer, mas se cometeu 2, 3 coisas, o chefe de gabinete que vai te suspender. Então, apesar do diretor poder te suspender até 30 dias, como está aqui, o seu chefe de gabinete, poderá te suspender até 90, embora o crime que você fez, a besteira, a penalidade que você fez, a infração que você cometeu, uma delas foi tranquila, mais leve, a outra mais grave. Vamos te penalizar pela mais grave. Ok. Artigo 261. Artigo 261. Extinção da punibilidade pela prescrição. Como assim? O Estado não te puniu. O Estado não te puniu, prescreveu. Tem um prazo. Qual é o prazo? Você pode ser repreendido, suspendido ou suspenso, ou multado. E se não te fizerem isso em até 2 anos, não farão mais. 2. Falta sujeita à pena de demissão, demissão a bem de serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Eu tenho 5 anos para fazer isso, para te punir. Se eu não te punir da hora que eu descobri, perdi, prescreveu. Da falta prevista em lei como infração penal, crime. O prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Aí, para a sua prova de motorista, eles podem te perguntar esta diferença. Por quê? Porque aqui a prescrição em abstrato da pena, por exemplo, 20 anos prescreve em 5, 30 anos em 6, 7, enfim, tem uma outra tabela. E isso não costuma cair para as provas de motorista, enfim, cargos ditos menores. Ok. Quando é que começa a correr a prescrição? Cai na prova? Isso cai. Isso aqui cai. Muito. Aqui cai também. Ótimo. A prescrição começa a correr no dia em que a falta for cometida. A falta foi cometida, beleza, começa a correr a prescrição. O dia em que tenha cessado a continuação, acabou. A partir de agora, não há mais a falta, não há mais a infração. Ótimo. Interrompe a prescrição. Quando? A portaria que instaura a sindicância. O que instaurou a sindicância? Portaria. Portaria instaurou sindicância. Se instaurar a sindicância que vai fazer o processo administrativo foi instaurada. Se ela foi instaurada, não há prescrição. Prazo de prescrição. Para a sua prova, eu não aconselho a se prender aqui, porque não costuma cair, mas eu vou te mostrar. O lapso prescricional corresponde. A prescrição, ela corresponde, na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena efetivamente aplicada.
O prazo da prescrição ocorre a partir da hipótese de não ser uma infração crime ao da pena efetivamente aplicada. Se te aplicar em 1 ano, você tem aqui o lapso prescricional, com base nesse 1 ano. Ou na mitigação ou atenuação ao da pena em tese cabível. Se for atenuada a situação, ótimo. Neste caso, eu tenho aqui a mitigação, eu tenho aqui a diminuição. Mas, por exemplo, se a pena do crime fosse de 20 anos, do que você cometeu, eu tenho 5, se me falha a memória, 5 anos para prescrever aquela punição. Esta, repito, não costuma cair. Ótimo. A prescrição não corre enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar a decisão judicial. Não há prescrição enquanto estiver correndo o processo judicial. Acabou o judicial, volta a correr o administrativo. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Enquanto não houver o vínculo funcional, não tem prescrição. Você está afastado, não está prescrevendo a penalidade. Estamos analisando o que aconteceu. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Cuidado, isto cai. Por que isto cai? Porque acabou a prescrição, não vai mais prescrever, ou melhor, acabou a punição, porque prescreveu, a autoridade mesmo assim marca o que aconteceu no seu registro individual, na sua marcação individual. Ok? Olha lá, a decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Isso eu não vou explicar, porque isso de fato não costuma cair. Cai para promotor público, essas coisas, isso cai para cargos maiores, vamos chamar assim, ok? Para cargos menores, pelo menos até hoje, não caiu. Para a gente fechar, artigo 262, o funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça a exigência. Olha lá, se você não atender porque não quis, sem justa causa, você não quer atender uma ordem superior. Não tem motivo, não quero atender. Ótimo, você tem o seu pagamento suspenso. Até quando? Até você resolver o que o seu chefe mandou. Ótimo, legal, isso é simples. Aplica-se também aos aposentados ou em disponibilidade o disposto nesse artigo, se necessário for. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas, inclusive as prescritas também. Todas as penalidades serão mostradas nos assentos do seu trabalho. E assim, deixa eu trazer para mim, porque olha lá, você vai trabalhar na administração. Ok, você vai trabalhar na administração. Legal. Você tem que ter nos seus registros funcionais tudo o que aconteceu. Tudo que aconteceu. Um livrinho, nem sei, não tenho aqui um livrinho para te mostrar, mas é um livrinho qualquer, um livrinho pequenininho, pode ser um livrinho qualquer, o livrinho que você quiser. Cai na sua prova, porque eles vão marcar, vão mostrar que só se marca nos assentamentos funcionais as penalidades efetivamente dadas. Se for isso, está errado. Todas as penalidades, inclusive as prescritas, devem ser marcadas. Inclusive eles marcam lá dizendo, por exemplo, cometeu tal coisa, a penalidade era tanta, mas foi prescrita. Tá bom, mas está no seu assentamento. Ok? Bom, eu espero ter ajudado. Nos próximos vídeos eu vou trazer alguns exercícios, ainda devo trazer logo nos próximos dias também,
Não prometo porque eu não sou youtuber, mas eu devo trazer mais material para que você tenha em mãos aí para o seu concurso, o que pode ser questionado dentro do quesito dos motoristas do MP. Ok? Espero ter ajudado, me coloco à sua disposição. Aqui está o meu site mais uma vez, você vê aí na sua tela. E aí dentro do site tem meu Twitter, tem meu Face, tem a fanpage, tem o meu WhatsApp. No que eu puder te ajudar, conte comigo. Cuidado! WhatsApp, aliás, deixa eu vir para cá. WhatsApp, eu respondo, eu olho tudo, respondo tudo, gosto de estar junto, de poder participar, ajudar, mas eu demoro às vezes, desculpe, não é por mal, eu demoro sem querer, te juro, sem querer, mas eu respondo tudo, ok? Só falo isso porque tem gente sempre que fica brava, não respondeu no tempo, não sei o que, vá pro inferno, tem um monte de mensagem para responder, respondo tudo, olho tudo, às vezes demora 2, 3, 4, 5 dias, porque eu recebo em média 150 WhatsApps por dia, estava olhando isso hoje, recebi hoje 144 WhatsApps, pelo menos até o momento desta gravação, no meu relógio 10 horas e 48 minutos da noite, terminando aqui a gravação do dia 8 de novembro de 2016, esperando ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, por favor, dê um like no vídeo, aí só apenas para que eu saiba também que eu estou fazendo algo de bom. Ah, não gostei, dá um dislike, sem problema nenhum, clica lá naquele botãozinho assim, beleza, pode clicar sem problema nenhum, não há problema nenhum. Eu preciso saber, preciso ter um termômetro do meu material. E em breve, lá no blog, eu vou colocar, o blog está aqui dentro do site paratarabil.net, você tem o blog, lá no blog eu vou colocar à sua disposição algum material com exercícios de provas anteriores do MP, agora me fugiu o nome da instituição do MP, mas é da instituição que vai te perguntar na prova agora. E fica aqui meu abraço e meu agradecimento a você e a todos que assistiram este vídeo até agora. Muito obrigado, fique em paz e conte comigo. Vamos juntos, rumo ao seu sucesso profissional.